vamos falar de Vasco, semana sem janela para a imprensa, vamos falar também sobre Marlon Gomes, de 15 a 20 dias fora da equipe, Compasso Capasso, aprovado nos exames médicos, deverá ser anunciado de forma oficial, né? Já está no Rio, já foi aprovado nos exames médicos, deverá ser anunciado de forma oficial ainda nessa semana e ser apresentado de forma oficial na próxima semana, mas não sei se ele vai ser inscrito ainda na Taça Guanabara. Vamos falar também sobre o Vasco ainda está colhendo dores da derrota para o Fluminense, mas não dá para chorar muito. Quinta-feira tem outro clássico no Maracanã, dessa vez contra o Botafogo, às 8h30 da noite. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com apoio do nosso Vasco, o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é Garanta Moral, aqui todos têm spoiler. O Vasco divulgou roteiro da semana e sem janela para a imprensa, né? Vão ter treinamentos, hoje teve treinamento, já que quinta-feira o Vasco tem outro compromisso contra o Botafogo. Mas hoje, como treinamentos pós-jogo, regenerativo, né? Quem participou da partida, seja começando como titular ou entrando no decorrer, faz treinamento de recuperação na academia, e quem não entrou de jeito nenhum é que vai a campo. Amanhã que o Maurício Barbieri terá coletivo, seja lá o que for, com todos no gramado lá no centro de treinamento Márcio Barbosa. Bom, o Vasco ainda colhe dores, né? Sempre quando perde, dói, mas não é porque perdeu que está tudo errado, e não é porque quando ganha não quer dizer que está tudo certo, e também quando perde não quer dizer que está tudo errado. O Vasco amassou o Fluminense no primeiro tempo. Ontem, se não fosse o Fábio, o Vasco poderia ter saído do intervalo com 2, 3 gols de diferença, já que o Léo Jardim não foi um telespectador privilegiado no primeiro tempo, né? No segundo tempo, porque ele começou a ter trabalho. Ainda falando sobre uma suposta falha do Léo Jardim, ele postou até uma frase, né, de crescimento na rede social dele. Mas, se eu for reparar os goleiros da Europa, ele vem da Europa, jogam sentados. Ele se posicionou imaginando que o Rodrigo fosse recuar para ele. Como que ele ia ter uma bola de cristal, que o Rodrigo ia errar um passe de 5 metros para o Miranda? Eu acho que o maior mérito ali é do Cano, né? Que percebeu que o Léo estava adiantado, mandou toque certo, cobertura, porque se ele manda mais forte do que aquilo, a bola ia por cima do travessão. É um gol de craque, né? O mérito é total do Cano ali. E o primeiro gol foi falha de marcação da zaga. O chute de primeira. E aí a da bola quicou ainda. Muitos falam que reclamam porque não houve uma explicação da barração do Ivan, mas o Maurício Barbieri, quando ele foi questionado pela ótima Roberta Barroso da SPN, na última coletiva que a gente participou, foi coletiva por áudio, até porque, vamos dizer assim, a Cidade de Deus não estava propícia para receber jornalistas,
Aí a gente mandou pro áudio. E ela questionou quem seria o titular entre o Ivan, o Léo Jorginho, e ele explicou que o Ivan teve um ritmo, agora ele queria observar o Léo. Imagino então que o campeonato carioca, por mais que a gente queira ser campeão, a gente quer ser campeão de tudo, até de bolinha de gude a gente quer ser campeão, mas o campeonato carioca é um laboratório para o Vasco. A verdadeira competição no Vasco, posso dizer, é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que aliás está batendo nas portas. Já na próxima semana vai ser a estreia contra o Trem lá no Amapá, que aliás a CBF nessa segunda-feira deu aval. O jogo será no Mané Garrincha, em Brasília, já que em Amapá, na cidade do Trem, Macapá, desculpe, só dava para 3 mil pessoas, muito pequeno. A torcida do Vasco ia superlotar o estádio. Então o jogo será no Mané Garrincha, em Brasília. E o Vasco é o favorito, tem a vantagem de passo, mas acredito que o Vasco vai vencer o jogo. Então, esses são uma verdadeira competição no Vasco. O Vasco pode chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. Estou falando até as quartas de final para não me decepcionar também. Não vou falar que vai chegar na final, e quando chega nas quartas entram os times brasileiros que estão envolvidos com a Libertadores. Então, eu acho que até chegar os que estão na Libertadores, dá para o Vasco chegar. Mas, quem sabe, repete o efeito de 2011. Futebol, tudo pode acontecer. Sobre o Lucas Orellano, que muitos questionaram também, porque ele ainda não começou como titular. Ele está tendo vou falar assim, uma grande diferença muscular, que o Vasco está tentando equilibrar o desequilíbrio muscular, que o departamento físico do Vasco está tentando equilibrar a musculatura do jogador para suportar a alta carga que é o calendário do futebol brasileiro. Quando começar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, meio da semana, final de semana será jogo. Uma rotina muito pesada. Ele já deve estar sentindo no banco que domingo já jogou, quinta-feira vai jogar de novo. Então, mas eu acho que talvez para o clássico contra o Botafogo, pode ser que ele inicie a partida. Mas vamos aguardar o Maurício Barbieri, que não tem nessa semana janela para a imprensa. Então, como eu estava falando, a derrota dói. Ainda mais com o placar foi mentiroso, principalmente no primeiro tempo. Mas futebol é bola na rede. Se não, como eu falei na análise de ontem, que não faz, leva. Criou, não fez. Não adianta nada. Hoje os treinadores, quando estão atuados depois de um resultado negativo, eles, tivemos não sei quanto posse de bola, futebol, não adianta você ter 90% de posse de bola se você não saber o que fazer com ela. Se isso tudo não se transforma em gol. O Manuel Capasso chegou ontem ao Rio de Janeiro, inclusive o colega Flávio Dias, do Atenção Vascaíno, estava lá no aeroporto para entrevistá-lo. Ele, desde quando ele já estava ainda na Argentina, falava como um jogador do Vasco, fez exames médicos aprovado,
vai assinar contrato. A assessoria de comunicação do Vasco ainda vai postar no nosso grupo a oficialização da contratação. E imagino que na próxima semana ele terá entrevista coletiva com ele, eles serão apresentados de forma oficial, né? E ainda acho que com a chegada dele vamos ter um esquema de 3 zagueiros. Bom, o Vasco não desistiu ainda também do Léo Alves, vai tentar uma nova proposta. Sim, o Vasco quando tem uma multa do coração, tenta conquistar. E também deverá fazer uma nova proposta pelo Franco Racundas. O diretor da 77 está aqui no Rio de Janeiro, fez hoje uma reunião com o Paulo Brax, todos, envolvendo o departamento da 77 todo, né, no Vasco, o Luiz Melo, né, e os que estão envolvidos no futebol do Vasco, o Abel, o técnico Maurício Barbieri, falando sobre reforços. Eles sabem que o Vasco ainda tem posições carentes, um reserva para o Pedro Raul. Ontem ficou claro a falta de um reserva para o Pedro Raul, um lateral direito para a reserva, o Mita, né? Além desse camisa 10, que quando a gente fala de camisa 10, tem 2 opções de a gente entender. Um astro do time, o melhor jogador do time, ou aquele meia cérebro, né, que deixa o atacante na cara do gol. Ou pode ser as 2 coisas. Caso, por exemplo, no maior rival, o Zico era assim. Ele era um meia, deixava os atacantes na cara do gol, mas ele tinha tão bom trato com a bola que tinha convencido que ele era artilheiro. E no Vasco, a maioria dos camisa 10 são atacantes, não são meias, né? Da história do Vasco, o 10 também é um número marcante, né? Principalmente por causa do Roberto Dinamite, que era atacante. E mais os nomes que consagravam com essa numeração são atacantes. Além do Roberto citado, o Bebeto começou com a 9, acho que foi no meio de 90 ou 91 que ele começou a usar 10. Edmundo, quando ele veio, voltou para o Vasco em 96, é que ele começou a vestir a 10, na primeira passagem ele vestia a 9, que eu acho. O próprio Nenê, o Nenê já é meia mesmo. São nomes marcantes, né? A maioria deles foram atacantes. Mas vamos ver, foi com o Fagundes, pelo que eu vi dos vídeos deles, seria um ótimo cara para fazer essa parceria com o Pedro Raul, e quem sabe o Orelhano também, quando ele equilibrar a musculatura dele. A gente viu, nos poucos que ele atuou, que ele tem um toque diferenciado para a bola, mas falta equilibrar mais a musculatura dele. Bom, é isso, gente. Até amanhã, a Desperta Vascaíno, e jamais expectativa do clássico contra o Botafogo no Maracanã. Até mais.